Fala, nação rubro-negra. O Flamengo em Foco tá no ar com mais um vídeo cheio de informações exclusivas e novidades quentíssimas do Mengão. Antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia, nenhuma bomba e nenhuma atualização do mais querido. E atenção! Todo mundo que se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o nome e a cidade de onde está assistindo vai estar automaticamente participando do sorteio de uma camisa oficial do Flamengo. Então já se inscreve agora, comenta seu nome e sua cidade e você pode ser o próximo torcedor a vestir o manto. Agora bora direto para as notícias. Nos bastidores do futebol internacional, onde cifras elevadas se misturam com decisões carregadas de simbolismo, o Flamengo decidiu apostar em um fator que nenhum orçamento europeu consegue mensurar com precisão: o desejo pessoal de Lucas Paquetá. O clube carioca enxerga nessa vontade um ponto de ruptura capaz de alterar o rumo de uma negociação considerada árdua, longa e cercada de resistência por parte do West Ham, que não demonstra pressa nem flexibilidade em abrir mão de um de seus principais ativos. Internamente, a diretoria rubro-negra trabalha com limites bem definidos e não pretende ultrapassar uma barreira financeira que considera responsável e estratégica. O valor máximo idealizado gira em torno de 40 milhões de euros, cifra que, apesar de expressiva, está distante da avaliação inicial feita pelos ingleses. Ainda assim, a convicção de que o cenário pode mudar à medida que o tempo avança e a pressão emocional do atleta se intensifica. As conversas entre o clube brasileiro e o staff do Meia não são recentes nem superficiais. Há aproximadamente um mês, as partes mantêm diálogo constante, discutindo detalhes contratuais, duração do vínculo e projeções esportivas. Nesse ponto, tudo já estaria alinhado. O impasse, portanto, não está no convencimento do jogador, mas na resistência firme do clube londrino, que trata a negociação como um teste de paciência e poder. O West Ham, por sua vez, estabeleceu um patamar considerado fora da realidade sul-americana, estipulando uma pedida próxima de 60 milhões de euros. Essa diferença cria um abismo que o Flamengo não pretende atravessar apenas com dinheiro. A estratégia traçada passa por uma oferta inicial ao redor de 35 milhões de euros, acompanhada da expectativa de que o próprio atleta seja o agente decisivo para destravar o acordo. Esse não é um movimento impulsivo. Trata-se de um plano amadurecido, sustentado pela história que une Paquetá ao clube que o revelou. O Meia já manifestou publicamente, em outras ocasiões, que mantém laços afetivos profundos com o Flamengo, e esses vínculos voltaram a ganhar força nos últimos anos, especialmente após períodos turbulentos em sua carreira. Em declarações concedidas no final de 2025, o jogador confirmou que houve contatos em momentos distintos. Em uma primeira investida, ainda sob a administração anterior, optou por recusar qualquer avanço por estar envolvido em uma investigação delicada relacionada a apostas esportivas. Posteriormente, já com nova gestão no comando, voltou a dialogar diretamente com integrantes da comissão técnica, demonstrando abertura clara para retornar, mas encontrou uma postura inflexível do clube inglês. A trajetória de Paquetá ajuda a explicar por que o Flamengo acredita tanto nesse retorno. Revelado nas categorias de base do clube, ele foi negociado com o Milan ainda muito jovem, em uma transferência que simbolizou a força formadora do futebol brasileiro. Após passagem discreta pela Itália, encontrou no futebol francês o ambiente ideal para evoluir, ganhar protagonismo e atrair olhares mais atentos da elite inglesa. Desde 2022, defende o West Ham, que investiu pesado para tirá-lo do Lyon, desembolsando mais de 60 milhões de euros. Hoje, o clube inglês tenta preservar esse investimento, mas o cenário mudou. O jogador amadureceu, o contexto esportivo é outro, e o apelo emocional de voltar ao ponto de partida começa a pesar mais do que qualquer cláusula contratual. Para o Flamengo, essa negociação transcende números. Trata-se de uma afirmação de força institucional, de ambição esportiva e de um projeto que busca reconectar passado, presente e futuro em um único movimento. A aposta é clara. Quando a vontade do jogador entra em campo, até as negociações mais improváveis passam a ser vistas como possíveis. Fala, nação rubro-negra! Antes de seguir com as notícias, aproveita e se inscreve no Flamengo em Foco e já deixa aquele like que fortalece demais. Assim você fica por dentro de tudo que rola no Mengão, em primeira mão e sem perder nada.
Agora bora continuar com as novidades. O futebol brasileiro foi surpreendido por uma declaração que rapidamente se espalhou como fogo em palha seca. Bruno Henrique, ídolo do Flamengo e protagonista de conquistas históricas recentes, afirmou em entrevista que sonha em jogar no Real Madrid. A frase, curta e direta, foi suficiente para incendiar debates, alimentar manchetes e provocar uma onda de especulações sobre o futuro do atacante que se tornou símbolo da era vitoriosa rubro-negra. A revelação não poderia ter vindo em momento mais intrigante. Bruno Henrique, consolidado como um dos principais nomes do elenco flamenguista, vive uma fase de maturidade profissional e pessoal. Sua trajetória no clube carioca é marcada por gols decisivos, títulos memoráveis e uma conexão profunda com a torcida. Ao mesmo tempo, o Real Madrid representa o ápice do futebol mundial, um destino que poucos brasileiros tiveram a chance de alcançar. A torcida do Flamengo reagiu com intensidade. Nas redes sociais, milhares de comentários surgiram em questão de minutos. Parte da massa rubro-negra demonstrou orgulho pelo reconhecimento internacional do craque, entendendo que o sonho de vestir a camisa merengue é natural para qualquer jogador. Outra parte, porém, manifestou preocupação, temendo que a declaração seja um prenúncio de despedida. A imprensa esportiva nacional não perdeu tempo. Programas de televisão, rádios e portais especializados dedicaram longos blocos para analisar o impacto da fala de Bruno Henrique. Jornalistas discutiram se o Real Madrid realmente teria interesse em contratar o atacante, lembrando que o clube espanhol costuma investir em jovens promissores ou em nomes já consagrados no cenário europeu. Ainda assim, a possibilidade não foi descartada. No cenário internacional, a notícia também repercutiu. Veículos espanhóis destacaram a declaração como um sinal da força da marca Real Madrid, capaz de despertar sonhos até em jogadores que já conquistaram espaço em clubes gigantes da América do Sul. Para os torcedores merengues, a fala foi recebida com curiosidade, embora muitos questionem se Bruno Henrique se encaixaria no perfil atual da equipe. Dentro do Flamengo, a declaração gerou debates internos. Dirigentes e membros da comissão técnica preferiram adotar um tom de cautela, ressaltando que Bruno Henrique tem contrato vigente e que o clube não recebeu qualquer proposta oficial. Ao mesmo tempo, reconhecem que o desejo do jogador pode abrir portas para futuras negociações, caso o interesse europeu se concretize. Especialistas em marketing esportivo destacaram que a fala de Bruno Henrique reforça a visibilidade internacional do Flamengo. O fato de um jogador do clube sonhar com o Real Madrid coloca o rubro-negro em evidência no mercado global, mostrando que seus atletas são vistos como potenciais protagonistas em qualquer cenário. Isso fortalece a marca Flamengo e amplia sua relevância fora do Brasil. A torcida organizada, sempre vocal, também se posicionou. Em faixas e manifestações, alguns grupos pediram que Bruno Henrique permaneça fiel ao Flamengo, lembrando que o clube lhe deu projeção e títulos. Outros, mais compreensivos, afirmaram que o sonho de jogar na Europa é legítimo e que o atacante merece alcançar novos horizontes, caso essa oportunidade surja. O impacto da declaração foi tão grande que até ex-jogadores se pronunciaram. Ídolos do passado lembraram que o Real Madrid sempre foi um destino desejado por atletas brasileiros, citando exemplos como Ronaldo, Roberto Carlos e Kaká. Para eles, Bruno Henrique apenas verbalizou um desejo que muitos carregam em silêncio. No campo econômico, analistas apontaram que uma eventual negociação envolvendo Bruno Henrique poderia movimentar cifras significativas. O atacante, valorizado por sua experiência e capacidade decisiva, teria mercado não apenas na Espanha, mas também em outros países europeus. O Flamengo, por sua vez, poderia lucrar com uma venda histórica, embora perdesse um de seus pilares. A fala de Bruno Henrique também reacendeu discussões sobre a valorização do futebol brasileiro. Muitos questionaram se os clubes nacionais conseguem oferecer condições suficientes para manter seus craques, ou se inevitavelmente eles acabam seduzidos pelo glamour e pela estrutura das potências europeias. O caso do atacante rubro-negro tornou-se exemplo vivo dessa realidade. Enquanto isso, o próprio jogador manteve a serenidade. Em entrevistas posteriores, Bruno Henrique reforçou que está feliz no Flamengo, mas que não esconde seu sonho de vestir a camisa do Real Madrid. Para ele, verbalizar esse desejo não significa ingratidão, mas sim transparência sobre suas ambições pessoais e profissionais.
A torcida do Real Madrid, por sua vez, reagiu com curiosidade. Em fóruns e redes sociais, alguns fãs discutiram a possibilidade de ver Bruno Henrique no Santiago Bernabéu. Embora muitos não o conheçam profundamente, vídeos de suas atuações começaram a circular, mostrando sua velocidade, força física e capacidade de decidir jogos importantes. No Brasil, a declaração também ganhou espaço em programas de variedades e até em debates políticos sobre o papel do esporte na projeção internacional do país. Bruno Henrique, sem querer, tornou-se protagonista de uma discussão que ultrapassa o futebol e toca em temas como identidade nacional e valorização cultural. O técnico do Flamengo, questionado sobre o assunto, preferiu adotar um tom diplomático. Disse que entende os sonhos de seus jogadores, mas que o foco deve permanecer nas competições atuais. Para ele, o mais importante é que Bruno Henrique continue rendendo em alto nível, independentemente das especulações sobre o futuro. A fala também trouxe reflexos no vestiário. Companheiros de equipe comentaram em tom de brincadeira, dizendo que apoiariam um amigo caso o sonho se tornasse realidade, mas que esperam contar com ele por muito tempo no Flamengo. Esse clima descontraído ajudou a aliviar a tensão gerada pela repercussão. Torcedores rivais aproveitaram a oportunidade para provocar. Muitos ironizaram a declaração, dizendo que Bruno Henrique dificilmente teria espaço em um elenco estrelado como o do Real Madrid. Outros, porém, reconheceram o talento do atacante e afirmaram que ele poderia sim se destacar em qualquer cenário. O episódio também chamou a atenção de empresários e agentes de jogadores. Para eles, a fala de Bruno Henrique pode ser interpretada como uma estratégia para abrir portas e despertar interesse internacional. Mesmo que não haja proposta imediata, o simples fato de colocar seu nome em pauta já é um movimento relevante no mercado. Independentemente do desfecho, a declaração de Bruno Henrique já entrou para a história recente do futebol brasileiro. Ela mostra como os sonhos individuais podem se transformar em debates coletivos, mexendo com torcedores, dirigentes e até com o mercado internacional. O atacante, com uma única frase, conseguiu colocar o Flamengo e o Real Madrid no centro das atenções. E enquanto o futuro permanece incerto, uma certeza se consolida: Bruno Henrique é mais do que um jogador decisivo. Ele é um personagem capaz de provocar reflexões profundas sobre o futebol, os sonhos e a relação entre paixão e profissionalismo. Sua fala, simples e poderosa, continuará ecoando por muito tempo, alimentando esperanças, debates e, quem sabe, abrindo portas para uma nova etapa em sua carreira. A declaração de Bruno Henrique sobre sonhar em jogar no Real Madrid continua reverberando intensamente no cenário esportivo brasileiro e internacional. O impacto de suas palavras não se limitou ao ambiente rubro-negro, mas alcançou diferentes esferas do futebol, da mídia e até do mercado esportivo. O simples fato de um dos maiores ídolos recentes do Flamengo mencionar o clube espanhol como objetivo pessoal trouxe à tona discussões sobre ambição, identidade e o papel dos sonhos na carreira de atletas consagrados. Entre os torcedores do Flamengo, a repercussão segue dividida. Muitos enxergam na fala um motivo de orgulho, já que o atacante demonstra ter alcançado um patamar de reconhecimento que o coloca em evidência mundial. Outros, no entanto, interpretaram a declaração como um sinal de possível saída, gerando apreensão e até críticas. Essa polarização mostra como a relação entre ídolo e torcida é marcada por paixão e expectativa, onde cada palavra pode ser interpretada como promessa ou ameaça. Na imprensa esportiva, o tema ganhou espaço em programas de debate e colunas especializadas. Jornalistas discutem se o Real Madrid realmente teria interesse em Bruno Henrique, lembrando que o clube espanhol costuma investir em jovens talentos ou em nomes já consolidados na Europa. Ainda assim, a possibilidade de um jogador brasileiro experiente ser cogitado para o elenco merengue foi vista como uma prova da força do futebol nacional. O mercado esportivo também reagiu. Empresários e agentes de jogadores destacaram que a fala de Bruno Henrique pode ser interpretada como uma estratégia para abrir portas e despertar interesse internacional. Mesmo sem propostas concretas, o simples fato de colocar seu nome em pauta já gera movimentação e aumenta sua visibilidade fora do Brasil. Torcedores rivais aproveitaram a oportunidade para provocar. Muitos ironizaram a declaração, dizendo que Bruno Henrique dificilmente teria espaço em um elenco estrelado como o do Real Madrid. Outros,
porém, reconheceram o talento do atacante e afirmaram que ele poderia sim se destacar em qualquer cenário, especialmente pela sua capacidade de decidir jogos importantes. Ex-jogadores e comentaristas lembraram que o Real Madrid sempre foi um destino desejado por atletas brasileiros. Ronaldo, Roberto Carlos e Kaká são exemplos de craques que construíram parte de suas histórias no clube espanhol. Nesse sentido, Bruno Henrique apenas verbalizou um desejo que faz parte da tradição de muitos jogadores nacionais, reforçando o peso cultural que o Real Madrid exerce sobre o imaginário esportivo. No vestiário do Flamengo, a repercussão foi tratada com naturalidade. Companheiros de equipe comentaram em tom de brincadeira, apoiando o amigo em seu sonho, mas reforçando que esperam contar com ele por muito tempo. Essa postura ajudou a aliviar a tensão e mostrou que, internamente, o grupo mantém a confiança na permanência do atacante. A fala também trouxe reflexos no ambiente político e cultural. Alguns analistas destacaram que o episódio reforça a necessidade de valorização do futebol brasileiro, para que os clubes consigam manter seus craques e evitar a constante migração de talentos para a Europa. Outros viram na declaração uma oportunidade de projetar o Flamengo ainda mais no cenário internacional, mostrando que seus jogadores são reconhecidos globalmente. Na Espanha, a notícia foi recebida com curiosidade. Embora não haja indícios de interesse imediato do Real Madrid, a fala de Bruno Henrique foi interpretada como um sinal da força da marca merengue, capaz de despertar sonhos até em jogadores que já conquistaram espaço em clubes gigantes da América do Sul. Para os torcedores espanhóis, a declaração foi vista como mais um exemplo da aura que envolve o clube. Em última análise, a repercussão da fala de Bruno Henrique mostra como o futebol é movido por narrativas e emoções. Um simples sonho verbalizado pode se transformar em manchete, gerar debates e até influenciar o mercado. Independentemente de se concretizar ou não, o episódio já entrou para a história recente do Flamengo e do futebol brasileiro, reforçando a ideia de que os sonhos dos jogadores são também combustível para a paixão dos torcedores. Aqui no Flamengo em Foco, você recebe as notícias mais quentes do Mengão todos os dias. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização importante sobre o mais querido. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia, a opinião da nação é fundamental. A gente se vê no próximo vídeo.